400 bilhões de dólares foi a fortuna desse cara. Pessoal, o negócio é o seguinte, 1 bilhão, eu imagino que 1 bilhão já seja um dinheiro sem fim. Agora você imagina 400 bilhões. Conseguiu imaginar? Porque eu não consegui não. Olha o nível da história que eu trago para vocês. É por isso que vocês precisam me ajudar, curtindo esse vídeo. É de graça, em 1 segundo você dá esse joinha, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito, se você me conheceu agora, se você chegou nesse vídeo aqui pela primeira vez, e me siga no meu Instagram, JP Marajó. Tamo junto, bora pro vídeo. Só a título de curiosidade, esses dias eu fiz no meu Instagram uma postagem comparando a diferença entre o milhão e entre o bilhão. E o negócio, eu vou te falar que é assustador. 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. 1 milhão de segundos são 11 dias. E 1 bilhão de segundos são 31 anos. Dá pra acreditar nisso, cara? Doideira, né? O negócio é assustador. Agora você imagina o que são 400 bilhões. 400 bilhões de dólares, né? E essa cotação do dólar, se você for converter isso para real, imagina 400 bilhões de dólares na cotação de hoje. E isso ia dar 979 mil trilhões de reais nessa cotação desse dólar, né? E outra coisa, tem muito bilionário espalhado aí pelo mundo. Bilionário. E qualquer bilionário, qualquer cara que tenha chegado ao 1 bilhão, já seria um material incrível para a gente estudar. Só que não entra na minha cabeça um cara ter chegado a 400 bilhões. Se chegar a 1 bilhão, o negócio deve ser doido, né? Porra, eu era milionário, agora eu sou bilionário. Aí sim, agora você chegar a 400 bilhões, velho. Puta, não vou nem ficar pensando nisso não. A gente está falando aqui de um cara chamado Andrew Carnegie, ou Andrew Carnegie, não sei qual é a pronúncia certa. O magnata do aço, foi um dos maiores industriais que o mundo já viu. Esse cara nasceu em 1835 e faleceu em 1919, o que é uma pena, né? Porque imagina conhecer esse cara, imagina esse cara hoje nesse mundo digital, recebendo perguntas, respondendo, interagindo com as pessoas, dando várias entrevistas. Quando esse cara era uma criança, ali entre a infância, a adolescência, ele já fez coisa pra caramba, já trabalhou demais. Eu até anotei que esse cara já trabalhou como catador de bobina e de carretel numa fábrica de algodão, trabalhou como mensageiro numa outra empresa, trabalhou em ferrovia, depois ele cresceu, virou superintendente. Cara, e o mais massa disso é que quando esse cara trabalhou como mensageiro, ele era tão foda que ele meio que começou ali a decorar, a entender o mapa inteiro da cidade, e ele conseguia sempre gravar o rosto das pessoas mais importantes. Pô, esse cara aqui é importante, esse cara tem uma profissão bacana, esse cara tem dinheiro, esse aqui é influente. Então ele gravava o rosto das pessoas mais importantes e isso ajudou muito ele a fazer alguns contatos. No ano de 1865, ele abandonou tudo, saiu de todos esses empregos, aí pediu demissão para fundar a sua própria empresa, a Companhia de Aço Carnegie. Ele aprendeu muito com um dos chefes que ele teve, em um desses empregos que ele teve, e ele começou a investir pesado na fabricação de aço. E aí o cara dominou toda essa indústria ali, dominou a indústria inteira na cidade que ele estava, que era Pittsburgh. E quando teve o fim da Guerra Civil, que se eu não estou enganado também foi no mesmo ano, 1865, ele mesmo começou a falar os preços, ele mesmo começou a ditar os preços do aço para vagão de trem, para o mercado imobiliário. Então assim, o cara era pica das galáxias. Em pouco tempo, a empresa dele já era a maior do mundo naquela área. Só que o mais massa, o mais bonito de tudo, a gente vai entrar agora. O mais bonito da história desse cara, sem dúvida nenhuma, que você vai se impressionar, eu tenho certeza. Esse cara tinha um pensamento, ele tinha um pensamento fixo. Esse negócio era dele, ele tinha isso cravado na cabeça dele. Ele dizia o seguinte: é uma pena que a cada nova geração as pessoas tenham que perseguir o sucesso através de tentativa e erro, quando os princípios para chegar lá são tão evidentes. Ou seja, o que ele queria dizer? Cara, é muito triste as pessoas que vão nascer depois de mim, 1900 e não sei o que, nos anos 2000,
É muito triste essas pessoas tendo que buscar o sucesso, tentando e errando, tentando por aqui e errando, e começando e recomeçando. É muito triste as pessoas buscarem o sucesso através de tentativa e erro, quando o caminho, os princípios para chegar lá são tão evidentes, cara. Então, esse cara acreditava muito que tinha alguma coisa em comum entre todas as pessoas de sucesso. Alguma fórmula, algum pensamento, algum conjunto de princípios que, se as pessoas replicassem aquilo, elas poderiam chegar ao sucesso também. Ele tinha certeza disso. Ele tinha certeza, ele só queria comprovar. Então ele pensou no seguinte, disse outra coisa: e se eu fosse capaz de entrevistar as pessoas de maior sucesso no mundo? Esses padrões não poderiam ficar ocultos. Eles com certeza seriam identificados. Só que nessa época ele já estava mais velho e ele determinou para ele mesmo que esse estudo, para ter a validade desejada que ele queria, esse estudo não poderia durar menos do que 20 anos. Porque ele queria de fato uma fórmula do sucesso. Ele queria algo que resistisse ao tempo, que se passassem 20 anos o negócio ia estar ali, ia resistir ainda. Foi aí que, pelo destino, ou por uma coincidência, numa entrevista ele conheceu um jovem jornalista, que, se eu não estou enganado, na época tinha 19 anos, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill. Arrepiou aí? Porque eu, quando vi isso, arrepiei. Agora os pontos estão se ligando. Quando ele olhou para aquele jovem, ele viu na hora um brilho no olho daquele jovem, uma vontade, e resolveu propor o desafio para ele. O Andrew Carnegie iria bancar tudo. Iria bancar tudo para aquele jovem fazer toda aquela pesquisa, todo aquele estudo. O Napoleon Hill aceitou na hora, sem pestanejar aquela proposta, e como você já deve saber, ele dedicou os próximos 20 anos da sua vida só entrevistando pessoas de sucesso a fim de identificar esse padrão. Para você ter uma noção, ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, sendo que 500 pessoas dessas 16 mil eram as pessoas mais ricas e mais influentes da época. Ele entrevistou Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Rockefeller, cara, e por aí vai. O resultado desse trabalho foi um livro chamado A Lei do Triunfo. Você provavelmente deve conhecer, que é um dos maiores sucessos do mundo. Foi esse livro, publicado em 1925, mas que o Andrew Carnegie não teve, infelizmente, a oportunidade de ver. E, cara, depois disso surgiram várias e várias obras de Napoleon Hill, que para mim, os livros desse cara são incomparáveis. Pô, ele dedicou mais de 20 anos da vida dele. Ele dedicou mais de 20 anos da vida dele só entrevistando pessoas. Ali naquele monte de livros ali, ó, tá lotado. Tá cheio de livros do Napoleon Hill. Pensa e enriqueça, Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece. Cara, quando você fala de mentalidade, quando você fala de empreendedorismo, é impossível você me dizer, cara, me cita alguns livros aí. É impossível não ter um livro do Napoleon Hill no meio. E saber que o responsável por isso tudo foi esse cara chamado Andrew Carnegie, que foi um dos homens mais ricos de toda a história do mundo. O legado desse cara é de se impressionar, cara. É de se impressionar, é de bater palma. Vamos bater palma agora, vai, bate. Se você curtiu essa história, deixa o seu like. Se você gostaria que eu trouxesse mais histórias para o canal, tem alguma sugestão, deixa um comentário aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e tchau!